Boa noite, eu sou a Stephanie e vou falar sobre o transporte através da membrana. O meu grupo ele tem mais dois componentes, que é o Renato e a Kiev. Bom, o transporte através da membrana é classificado em dois tipos, o ativo e o passivo. E dentro desses dois tipos tem os outros subtipos, vamos dizer assim, que a gente vai ver também. Qual que é a diferença entre o ativo e o passivo? Eles vão se diferenciar pelo gasto de energia. No caso, se o transporte de certa substância gera algum gasto energético, ele vai ser considerado um transporte ativo. Caso não haja nenhum gasto energético, vai ser considerado passivo. Quais são os tipos de transporte? Como a gente havia falado, o transporte passivo e o transporte ativo. Só que dentro do transporte passivo tem a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. E dentro do transporte ativo tem a bomba de sódio e potássio, a endocitose. E dentro da endocitose tem a fagocitose e a pinocitose e também a exocitose, que a gente vai ver também. E o que é a difusão simples? A difusão simples, ela é classificada como passiva, porque não ocorre gasto de energia. E o transporte por difusão simples vai ocorrer quando as partículas vão se mover de um meio mais concentrado para um outro meio menos concentrado. Como a gente está vendo aqui, o meio mais concentrado para o menos concentrado. E ela sempre vai ocorrer a favor do gradiente de concentração. A difusão facilitada vai ser aquela quando o transporte da substância vai ser feito com a ajudinha das proteínas carregadoras que ficam aqui na membrana. Aqui são os transportadores de proteínas, as proteínas dentro das células. E é isso, um bom exemplo de difusão facilitada vai ser o açúcar e os aminoácidos. Osmose e osmose reversa. O que seria a osmose? Bom, a osmose vai ser aquilo que vai acontecer quando a água se difundir na célula. Ela vai seguir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E ela vai atravessar essa membrana aqui, ó, semipermeável, para manter o equilíbrio da concentração da solução. Aqui tá vendo? Ela vai atravessar aqui a membrana semipermeável para manter o equilíbrio. E a osmose reversa, ela seria aquela que a água ela vai seguir do meio mais concentrado para o menos concentrado. Ao contrário da osmose normal, que seria do meio menos concentrado para o mais concentrado. Existem 3 tipos de soluções na osmose, que é a hipertônica, a isotônica e a hipotônica. Aqui no slide eu repeti 2 vezes a hipertônica, mas eu vou ignorar uma. A solução hipertônica, ela vai ter maior pressão osmótica e também de concentração de solução. E essas células, elas tendem a encolher pelo fato da perda de água. Já na solução isotônica, o que ocorre é a igualdade entre a concentração de soluto e a pressão osmótica. A solução hipotônica vai ser aquela que apresenta menor pressão osmótica e de concentração de soluto. E a célula colocada em meio hipotônica, ela pode inchar até se romper, pelo fato do movimento da água para dentro da célula. A água vai ficar se movimentando, a célula vai inchar até se romper. A solução isotônica vai ser quando a concentração de soluto e de pressão osmóticas vão se igualar para atingir o equilíbrio. Bom, aí eu falei no slide anterior, pressão osmótica, blá blá blá, pressão osmótica, mas não expliquei o que é a pressão osmótica. A pressão osmótica é aquela pressão feita para que a água se movimente. Bem simples. E a bomba de sódio e potássio, o que seria? Bom, a bomba de sódio e potássio vai ser o processo que ocorre devido às diferenças de concentração dos íons sódio e potássio. E no meio intracelular, esse processo ocorre
tanto no meio intracelular como no extracelular, tanto fora quanto dentro das células. E esse processo de diferenças, ele ocorre para manter o equilíbrio, para que seja necessário o gasto, né, da adenosina trifosfato para que esse tipo de transporte seja ativo, que a gente já entrou nos tipos de transporte ativo. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a endocitose. A endocitose nada mais é do que a entrada de substâncias na célula. E aqui, como a gente pode ver, a endocitose ela é dividida em fagocitose e pinocitose. A fagocitose e a pinocitose elas são endocitoses, como dito aqui na imagem, e são realizadas para absorção de grandes partículas. Após essa absorção de grandes partículas, a célula vai realizar o processo de digestão celular. Aqui a pinocitose, a pinocitose ela é a entrada de substâncias em solução, como mostra aqui na imagem, a substância entrando na solução. E a fagocitose, ela vai ser a entrada de substâncias que são rodeadas por pseudópodes. Como mostra aqui, ó, a partícula sólida, o pseudópode entrando dentro da vesícula celular. E a gente vai falar agora sobre o meio extracelular, que é a exocitose. A exocitose, ela vai ser aquela saída de substância dentro das células. As substâncias vão sair da célula e vão para o meio extracelular, que seria fora da célula. Aqui mostra na imagem a vesícula exocítica e o citoplasma, né? Como mostra aqui na imagem, as substâncias indo para o meio extracelular, fora das células. Bom, aqui tem uma pergunta. Qual que seria a importância dos transportes através da membrana? Como a gente pode ver, é muito importante para que ocorra a homeostase do corpo, né, o equilíbrio, onde esses transportes vão privilegiar substâncias que serão úteis, né, pelo nosso corpo, no caso a glicose, os aminoácidos, onde vão gastar energia e ao mesmo tempo vamos repor essa energia através do meio ativo e do meio passivo. E a gente vai usar a energia e vai repor a energia. É como se o transporte ativo gastasse bastante a adenosina trifosfato, que é a molécula de energia, e o passivo guardasse a energia para a gente poder usar no meio ativo. Pelo menos foi isso que a gente concluiu. E os tipos de transportes na membrana são importantes para que o metabolismo funcione de maneira correta e que a gente possa ter nutrientes, proteínas, aminoácidos, tudo dentro da nossa célula. Como, por exemplo, os sais minerais, né, que seria potássio, sódio, tudo isso. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado.